Eu não sabia que era ativista até o ponto que alguém olhou para mim e disse: tu lutas pelos direitos das mulheres e tens que levar essa voz mais longe. Eu própria, na minha história enquanto atleta, toda a vida passei por um conjunto de situações que eu não valorizava e que neste momento eu entendo que foram prejudiciais. E não quero que mais nenhuma menina passe pelo mesmo. Desde o futebol, desde a questão corporal, de dizerem que sou gorda, que sou isto, que sou aquilo, desde a questão do assédio sexual que aconteceu com o treinador. Portanto, nunca mais eu vou permitir que nenhuma menina passe por isto, nunca mais. Não cheguei a ser jogadora de futebol porque o meu pai não deixou, porque era um desporto de rapaz, enverdei por desportos de menina, por exemplo a ginástica, mas também não tinha o corpo adequado e claramente não era convocada por ser mais gordinha do que as outras meninas. Acabei num desporto em que havia contacto físico e nesse mesmo desporto, onde há alguma exposição e toque físico, houve um treinador que achou que poderia usufruir da sua autoridade para invadir o meu espaço pessoal, o que também não foi acertado. Por isso não quero nunca mais ouvir dizer que as meninas passam por isto. Elas podem escolher e merecem ter as condições para serem melhores no desporto que elas escolhem e que lhes apaixona. As mulheres continuam a ter uma dificuldade de entrada sequer no contexto, portanto, desde pequeninas, desde que estão no seu contexto familiar, não há esta vontade e este dar de condições para que estas meninas entrem para desportos ditos masculinos ainda, como o futebol ou, por exemplo, as lutas, também acontece muito. O mesmo acontece com os rapazes, que não lhes é dado as condições, por exemplo, para ir fazer balé ou ginástica artística ou por aí adiante. Portanto, começa desde a base a não haver condições para estas crianças poderem escolher livremente. Depois, na chegada aos clubes, elas são muitas vezes encaminhadas para outros papéis que não necessariamente o papel de visibilidade que é o papel de atleta ou de treinador. Muitas vezes. Nós sabemos até que pela lei da paridade, que se foi aplicando também no desporto, ou foi-se tentando aplicar, as mulheres entraram no contexto desportivo e equilibraram as contas no 50-50 por cargos de secretariado. Ou seja, tentava-se colocar mulheres à força em cargos ditos de gestão, porque as mulheres são mais organizadas, mais recatadas, à partida têm que estar escondidas neste trabalho burocrático. E não tem de ser assim. Nós começamos a ver hoje em dia, felizmente, mais mulheres em presidências, mais mulheres em cargos de direção, mais mulheres até na comunicação social e na construção de notícias, mais mulheres como atletas, e esta visibilidade foi sendo construída à custa das mulheres. Não foi que houvesse condições para elas entrarem ou que alguém de alguma forma desse a mão. Este dar a mão ainda está a faltar no contexto desportivo. Continua a haver um número de dificuldades das mais ínfimas coisas, por exemplo, as chuteiras, que têm que ser adaptadas à sua fisionomia e quando são adaptadas, muitas vezes são em pormenores de rosa ou roxo porque são cores de mulheres, desde a questão do equipamento e recentemente se discutiu a questão dos calções brancos e da menstruação, desde a questão do futebol de praia em que elas tinham que competir praticamente nuas, desde a questão salarial, da questão de condições físicas, por exemplo, campos de treino, bolas, balneários para se equiparem. Por exemplo, há o relato de várias atletas que se equipam em contentores que nem permitem fazer a palestra de balneário porque não conseguem reunir todas as atletas lá dentro. Existem um conjunto de necessidades que ainda não estão garantidas para que estas atletas possam chegar mais longe e que parecem tão fúteis e garantidas para os atletas masculinos, que têm sempre balneários super pomposos, equipamentos super arrumadinhos, com a sua camisola, as suas chuteiras, a toalhinha e tudo mais, salários até bastante avultados e todas as condições até de suporte externo, os vários serviços, psicologia, reabilitação, nutrição, é mais do que garantido para o masculino e para o feminino não é assim que acontece. Muitos comentários em termos de físicos, corporais, devias estar vestida assim, devias estar vestida assado, devias comportar-te desta forma, poderias trabalhar o teu físico de outra forma, estás mais gordinha, estás mais magrinha. Os comentários físicos a estas atletas são muito comuns. Para além disso, todas as queixas relacionadas com comentários mais misóginos, comentários mais sexuais, vindo de dirigentes desportivos, de treinadores, de bancada, todas essas queixas são extremamente comuns no contexto desportivo. É de salientar que não são comuns só nas raparigas, portanto também os rapazes passam por este tipo de queixas, relacionadas com o corpo também, por exemplo, és muito magrinho, tens corpo de menina, que
também é uma face interessante porque volta a ofender as mulheres e não os homens, e também relacionadas com a sua sexualidade. Existem muitos comentários que também afetam essa parte desenvolvimental do próprio ser humano, que é comum a rapazes e raparigas. Claro que estes comentários têm um grande impacto depois na construção da autoimagem destas atletas e na própria confiança, e tem um impacto não só naquele momento. Nós conseguimos perceber que aquelas crianças naquele momento podem ficar mais confusas, mais frustradas, mais tristes, vão acabar por se isolar muitas vezes porque têm medo desta chacota pública e portanto não falam sobre isto, e a longo prazo isto tem um impacto tanto maior, porque estas crianças vão crescer a acreditar que aquele não é um contexto para elas, que elas não podem estar ali única e exclusivamente por serem mulheres, que não estão seguras nem ali nem em nenhum lado. E se nós pensarmos, a base da autorrealização é também esta noção de competência, de autonomia, de que eu sou capaz, e até de relacionamento, que eu na relação com os outros me sinta segura. Se nós damos cabo destas três bases, destes três pilares da autorrealização, dificilmente nós vamos ter mulheres com uma saúde mental estável, mulheres que são plenamente competentes no seu contexto de trabalho, por exemplo, que se sentem bem enquanto mães, enquanto familiares. Nós vamos ter muita dificuldade que esta mulher cresça a sentir-se segura e bem com ela própria. Existem vários comentários, desde o Maria Rapaz, que foi aqui a abordagem do livro, mas coisas mais difíceis de se ouvir, és uma Maria Chorona, és uma Mariquinhas. Para além do Maria Rapaz, existem termos um bocadinho menos próprios para se dizer, talvez aqui, mas que ofendiam bastante estas raparigas. Até mesmo a questão de vai lavar a louça, tinhas mais é que estar em casa, vai lavar pratos, vai para a cozinha. É muito comum se ouvir, e é muito comum comentários relativamente à aparência física, portanto, relativamente ao cabelo, relativamente aos seios, até mesmo, por exemplo, de mostrar determinadas partes íntimas para poder clarificar que é rapariga ou que é rapaz. Quando se duvida, quando, por exemplo, uma menina está a jogar mais e melhor do que um rapaz, quase que se ouvem comentários da bancada como que prova lá que és uma rapariga, tu és meio-meio, e depois existem os comentários direcionados à parte da sexualidade, tu és lésbica, tu gostas de mulheres, como se isso de alguma forma tivesse um impacto na performance, que não tem. Aquelas jogadoras continuam a ser competentes independentemente da sexualidade que tenham. Maria Rapaz começa na minha própria história. Eu gostava de ter praticado futebol, na altura na escola jogava até com os rapazes e até acho que tinha alguma competência mais a jogar com os pés do que propriamente com as mãos, que foi onde eu terminei a minha carreira, mas na altura, para além dos comentários típicos de que és Maria Rapaz, porque eu andava sempre com os fatos de treino e com os ténis porque queria jogar no intervalo com os colegas, para além do comentário típico de Maria Rapaz, eu lembro-me de um dia em que falei com o meu pai. Tinha vários colegas na turma que jogavam em clubes aqui na região, e disse ao pai, então eu gostava de ir jogar para um clube de futebol tal como eles jogam. Para mim era óbvio que se eles jogavam eu poderia eventualmente jogar. E o meu pai na altura disse-me, não, porque o futebol é um desporto de rapazes, que tal optares por um desporto de luta, porque assim vais aprender-te a defender e as mulheres precisam de saber defender. Ou seja, numa conversa tão básica que o meu pai nem tem recordação, eu aprendi duas coisas. Primeiro, que o futebol não era um contexto de mulheres, e em segundo, que o mundo era perigoso para as mulheres e por isso eu precisava de me aprender a defender. Então este livro parte da minha história, mas não se cinge a ela. Depois este livro permite trabalhar um conjunto de estereótipos de género, nomeadamente que a mulher tem que estar na cozinha, que o pai não faz rigorosamente nada e fica sentado a ver futebol, que as professoras são sempre mulheres e são sempre afáveis e são sempre aqui queridas e um papel importante na vida das crianças, quando eventualmente poderia ser um professor homem. A questão mesmo dos mais inteligentes da turma serem as raparigas, e aqui aparece um aluno que é o mais inteligente, é um rapaz,
Portanto, todo este livro depois foi feito ao pormenor para desmistificarmos um conjunto de estereótipos que, eventualmente desmistificados, poderiam ter um impacto positivo na nossa sociedade e em diminuir todas as dificuldades que nós já falamos até aqui. Depois tem alguns pormenores engraçados que eu gosto enquanto atleta, enquanto apreciadora de futebol, que é, por exemplo, a questão do 10. Na nossa seleção de futebol masculina, o 10 é um Silva, na nossa seleção de futebol feminina, o nosso 10 é uma Silva. Portanto, até aqui nós conseguimos perceber que há alguma equidade nos critérios e que não é por ser masculino ou feminino que nós podemos deixar ou não de assistir a este desporto. Esta questão do desporto, do futebol feminino, é uma questão que me toca bastante, porque eu lembro-me que recentemente nós tivemos um Mundial Feminino, já para não falar anteriormente, quando tivemos no Covid, os homens tiveram que jogar primeiro do que as mulheres e a competição das mulheres foi adiada. Neste momento no Mundial preparou-se toda uma ilha para ver o europeu masculino agora, mas o Mundial anterior, que foi das meninas, não houve palco comunitário, não houve passar de jogos no café. Portanto, eu acho que este tema, ainda que esteja de alguma forma a ser mais falado, ainda precisa de ser trabalhado e precisa, eu costumo dizer que isto não é um livro de prateleira, isto é um livro para estar connosco no terreno, porque por mais que nós falemos nestas questões, não vemos necessariamente grandes mudanças, grandes ações para modificar este tipo de coisas. Portanto, que este livro seja a porta de entrada para se começar a trabalhar e modificar coisas no desporto que podem ser facilmente modificadas e que dariam a estas atletas maiores condições e maior probabilidade de terem sucesso. Este livro é um livro que fala de uma menina, mas não só, eu acho que fala de crianças e para crianças. Aborda aqui a questão também da bancada, da influência da comunicação social, do papel dos pais e de todos os estereótipos que vêm a partir da nossa família e da importância que a nossa família tem também no nosso crescimento, da importância da escola e de na escola nós podermos abordar outro tipo de temáticas para além das temáticas típicas do português e da matemática, podermos abordar o desporto com carinho e também na sua base histórica. Poder aqui potenciar meninas, e eu acho que o livro termina aqui com uma frase muito interessante e com uma mensagem muito interessante, que é uma mensagem para já de que uma boa atleta pode também ser uma boa escritora. Nós temos várias valências enquanto atletas e enquanto seres humanos, e depois que ela predispõe-se a ajudar outras meninas, ela que já fez este caminho, predispõe-se a ajudar outras meninas a fazerem o caminho e a fazer o caminho de forma mais sustentada. Este livro tem duas ideias base. Primeiro, que nós somos seres completos e, portanto, que podemos desenvolver vários contextos ao mesmo tempo na sua máxima potencialidade e sermos felizes em todos eles e competentes em todos eles, que nós possamos desenvolver os nossos sonhos com todas as condições que nós precisarmos para o fazer. E uma segunda ideia base, que é não deixarmos que ninguém faça o caminho sozinho. E se alguém ainda não tem os seus direitos garantidos, seja homem ou mulher, que nós possamos também dar a mão a estas pessoas e fazer o caminho com elas. Só assim é que vai fazer sentido e só assim é que vamos fazer o caminho mais rápido. Esta é a base também do desporto coletivo, do futebol coletivo, que é juntos vamos mais rápido e mais longe. Essa é uma segunda ideia também deste livro.